E eu vou gravar de novo, doutor. Mas tá filmando só a senhora, tudinho. Só. Entendi. Inclusive, a gente está em transmissão ao vivo, né? Pelo que eu entendi no YouTube, né? É um processo que não é sigiloso, enfim. A senhora colocou? Tá colocado. Tá sendo transmitido por. Ah, não sabia não. Tá? Vamos lá então. Mas, doutor Dinho, você tem um problema? Não. O processo não é sigiloso, não. Não, tá? eu sei, isso é bom. Tudo bem, então vamos lá. Pode ficar à vontade, tá? São 17 horas e Ministério 45 minutos, tá? O Ministério voltou, né? Eu sabia que ele ia voltar. Ele achou-se incomodado e teve que voltar. Quem são essas pessoas que estão sendo julgadas hoje? Isso ele falou. Não, é que eu não vi. Eu não vi os outros sendo julgados. Um que está sendo julgado é ele. E o Ministério Público falou. Quem são essas pessoas que estão... Aí ele começou a falar. Vossa Excelência, tem uma vítima, tem testemunhas que estão presas, e o único que está sendo julgado é esse aqui. Tem outro. E falou dos crimes dos outros. Mas, Vossa Excelência, o Jefferson, tirando aquele caso da moto, que pilotava a moto, ele só responde esse crime. Aí pode, mas e o porte da arma foi uma consequência deste crime. Só responde por esse. É verdade que o Márcio Vinícius tem vários processos, e eu dizer que eu estou defendendo o Márcio Vinícius, não, estou defendendo o depoimento dele. Que eu não sei nem qual é os outros processos que ele eu só sei desse, do ato infracional, não sei nem quantos ele tem. Se tem 10, 20, não sei. Vossa Excelência, qual foi a hora que eu fui agressivo nessa tribuna? O que eu fui agressivo para o Ministério Público é quando ele gritou aqui e disse assim: prove negócio da muleta. E eu não quis interferir, justamente para não dar direito ele fazer isso. Fiquei calado. Depois trouxe nos autos, o homem doidou. O que aconteceu foi isso. Depois eu trouxe nos autos as datas que fez a cirurgia em fevereiro de 2021. Aí o homem doidou. Foi agressivo? Não. Ele olhou para mim, traga a prova, não sei o quê. Aí depois dizer que a defesa... O advogado aqui não trouxe, o que trouxe foi, meu amigo, as provas dos autos é de todo mundo, é de todas essas partes. Eu faço júri, doutor, eu estou falando a verdade, eu faço júri para outros advogados, quem participou das instruções foi os outros advogados. Quer dizer que eu não posso falar o que foi colhido lá pelos outros advogados. Eu faço júri para outros advogados. O que o Cairu trouxe nos autos da prova não vale, porque não foi eu que fiz. Ora, se fosse assim, o cara que faz só o júri não podia falar nada. É engraçado. O que o Ministério Público provou, porque ele só veio hoje. Ele não participou de nada. Quer dizer que ele pode falar. Agora a defesa não pode pegar o que foi produzido por um colega que me antecedeu. Ora, foi não, é porque ele não sabia. Não leu os autos. Se tivesse lido os autos, não tinha pedido a qualificadora sem dar lei de defesa à vítima. Ele aqui é inteligente. Ele sabe que só pode falar na tribuna o que está na pronúncia. E não está essa qualificadora. Agrediu que o Ministério Público não leu. Continuo dizendo, não leu. É tanto que não leu que não viu essa parte dos laudos, do pedido do colega. É porque não leu. E não tiro nem uma palavra disso, porque não lembro. E eu sei que ele é cuidadoso com o processo. Eu sei que o doutor Márcio é cuidadoso com o processo. Mas, infelizmente, ele não teve o cuidado de ler todos esses processos. Talvez deram esse, porque o outro era quem ia fazer o júri. Deram e não deu tempo. A realidade é essa. Ele é cuidadoso. Detalhes, doutor Márcio, detalhezinho. E hoje, infelizmente, não tem. Porque dizer que
pediu uma qualificadora que não existe na pronúncia, isso jamais ele faria isso, se ele tivesse feito direito. Estou dizendo a verdade. Mas infelizmente está perdido no processo. Dizer que não tinha prova da muleta, está aí. A cirurgia lá. Quando eu trouxe a prova, aí infelizmente o doutor se descontrolou. Ele não é descontrolado desse jeito. Olha, Vossa Excelência. Defender uma pessoa não é dizer que ela é uma pessoa boa, não. Eu aqui, em momento algum, disse que alguma dessas pessoas são boas. Eu nunca disse que o Marco Vinícius é uma pessoa boa. Eu estou dizendo que a credibilidade do depoimento dele, ele está se acusando. Um criminoso não pode ter a credibilidade dele. Pois se fosse assim, o cara que matou Marielle não tem valor nenhum. Ele fazendo a delação premiada. Quem faz delação premiada não tem valor nenhum, que é um criminoso. Só faz delação premiada que é criminoso. Quer dizer que a delação dele não vale. Porque é criminoso. Porque o Mike é um criminoso, confesso aqui, aí o depoimento dele não tem validade. É isso? Não. Não é isso. Quer dizer que se ele viesse aqui e disse, não, quem estava pilotando na moto era o Gerson, aí tinha validade para o Ministério Público. Só tinha validade se ele incriminasse o Gerson. É isso. Mas o criminoso não tem validade. Mas se acusar a pessoa que eu estou acusando, aí beleza, está tudo beleza. Nem que não seja verdade, mas está beleza. Vossa Excelência, lá na esfera policial, o Luquinha que ele teve aqui, ele falou isso mesmo, que tinha sido, ele não deu nem certeza, não é porque ele está preso ali não. Quantas pedras de crack ele tinha consumido naquele dia? 15! Ele está sabendo mesmo o que estava dizendo ali? Ah, mas a mãe dele, não sei o que, também disse. Usuária de droga também. Tem até processo contra ela. Tem processo. Vossa Excelência, quando eu coloco, olha, nós temos nosso ordenamento jurídico, participo. Qual a autoria? A autoria que dá no mesmo, doutor, você sabe disso. Né? O participe e a autoria. Quando eu disse, eu falei num quesito que eu nem sei se vai ser descrito dessa maneira. Eu falei num quesito que eu não sei nem vai. Quando eu falo, participou pilotando a moto, eu estou dizendo que ele é autor. Quem está pilotando a moto é autor também. A pergunta que eu estou falando, participou da empreitada criminosa pilotando a moto, eu não estou falando de participe juridicamente, não. Eu estou dizendo que se ele participou pilotando a moto. Quem pilotou a moto é autor também. Dizer que eu não sei o que é participe juridicamente, eu estou dizendo, eu não sei nem como é que vai ser o quesito. E já vi muitos magistrados dizer, participou fazendo isso e tudo, dando uma facada, não quer dizer que é o participe lá do jurídico, não. Fala bonito? Fala. Mas não quero dizer isso. Eu estou dizendo que ele, e eu já falei aqui, Vossa Excelência escutar, participou pilotando a moto para o outro atirar. Se eu estou dizendo aí, isso aí, e eu não sei nem como é que vai ser elaborado o quesito. Jamais eu estou dizendo que ele participa, é só um participe. Não! Ele não é autor e nem participe. Porque o crime lá da arma, ele já respondeu por ele. A arma era dele. E ele já respondeu. Foi condenado. Transitado julgado. Já foi condenado por o crime da arma. Eu não estou falando, não, é o participe. É o participe. Não estou falando desse participe jurídico também. Estou falando se ele participou pilotando a moto. Claro que não. Que não tem a prova. Quando eu falo
A participação pode mudar o termo, pode, mas não é a participação jurídica, daquela participação autoria. Se fosse assim, nós temos autoria com autoria. Só que no ordenamento jurídico brasileiro, ele se confunde autoria com coautoria. Que é no caso aqui, se fosse ele que estivesse pilotando a moto, era uma coautoria que passa a ser autoria. A defesa quer acreditar no Márcio Vinícius. Não, eu não quero acreditar no Márcio Vinícius, não. Eu quero acreditar no depoimento dele. É diferente de eu acreditar no criminoso e acreditar no depoimento do criminoso. É muito diferente. Ele aí confessou. Eu não sei se o Márcio Vinícius matou ninguém. Principalmente, aqui não vejo. Tem uma tentativa, outra tentativa. Mas matar mesmo eu não sei. Isso é que ele matou, não sei. O Ministério Público deve ter essa informação. E eu não tenho. Mas não estou defendendo o Márcio Vinícius, não. Eu estou defendendo o depoimento dele, é diferente. Né? Se fosse por aqui, o jurado também não podia acreditar no depoimento do Wesley, da Nilzinha lá na fase policial. E nem do filho dela. Ora, Vossa Excelência, a defesa não precisa. Quem tem o ônus da prova é da acusação. Eu não tenho que trazer moleta, cadeira de roda, nada para o Ministério Público. Eu tenho que trazer para Vossa Excelência que ele não leu o processo, achou que eu não tinha. É por isso que eu não trago. Se eu tivesse falado, ele ia trazer, não, mas tinha, mas não sei o quê, mas não prova, não sei o quê. Ia trazer assim. Mas ele pensou que eu não tinha, mas só que eu tinha. Só que eu tinha. Eu sabia do processo. Eu estudei o processo. Ele achou que não tinha prova que o rapaz tinha feito a cirurgia. Ele botou até no dia 2019. Não, ele pode dizer que foi antes dele nascer. O que vale é a prova que tem nos autos. Porque não precisa ser um advogado que hoje está no tribunal do júri. Qualquer prova que está no processo, ela pode ser utilizada. Não precisa ser eu fazendo o júri que tinha que trazer essa prova. Não, qualquer um. Vossa Excelência, olha, ele foi atirado. Tem alguma relevância em ele ter sido atirado, não querer dizer que se foi atirado? Tem alguma relevância aqui? Ele foi vítima, rapaz. Ele foi vítima. Porque ele foi atirado, ele é um bandido. Ele foi vítima. Outra coisa, Vossa Excelência. Eu posso estar enganado. Eu posso ter tido algum problema na audição. O Márcio Vinícius falou a moto preta. Ele não falou moto vermelha, não. A moto que ele falou foi preta. E disse que era uma 150 preta. Não era vermelha, como que é o Ministério Público para confundir Vossa Excelência. Ele falou preta, Vossa Excelência ouviram aqui. Ele falou uma moto preta. E como eu disse, Vossa Excelência, eu não vi. O Márcio Vinícius teve vários processos quando era menor. E eu não vi, porque até mesmo que é segredo de justiça, nenhum que ele matou ninguém. Matar mesmo, consumado. Ele tem esse e tem de outra tentativa que ele está preso. O Ministério Público pode ter mais essa informação, mas eu não vi. Mas também não estou defendendo o Márcio Vinícius aqui, não. Aí eu não sei juridicamente o que é indício e o que é prova.
Indício, Vossa Excelência. Indício é uma prova. Mas eu não disse aqui que eu até olhei para ele. O indício só serve para a prisão. Mas não, o indício não serve para a condenação. Foi isso que eu disse. E eu vou botar a jurisprudência aqui do STJ. Estou meio puxando aqui a perna, mas... Eita. Vossa Excelência, o que eu disse que o indício, o que eu falei para Vossa Excelência, que o indício é um meio de prova tão somente para uma prisão preventiva, uma medida cautelar, mas jamais pode ser um meio de prova para a condenação. Agrava em recurso especial, STJ. Para que haja uma condenação, meros indícios da prática de um delito não são suficientes, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas na fase judicial. Torna imperativo a manutenção da absolvição. Para que haja uma condenação, meros indícios da prática de um delito não são suficientes, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas na fase judicial, torna absolvição mantida. TJ de São Paulo. Roubo simples. Absolvição por insuficiência de prova. A existência de indícios, ainda que fortes, de que o réu tenha praticado o crime em apreço, não basta para a prolação de um decreto condenatório, sendo imprescindível a existência de prova segura a esse respeito. Provas colegiadas em juízo insuficientes para demonstrar com segurança a prática delitiva atribuída ao acusado. Observância do princípio em dúvida pro réu. Recurso provido para absolver o réu. Dizer que indício é prova mas somente para as medidas cautelares da prisão. Jamais para uma condenação. Quem está dizendo não sou eu, são os tribunais superiores. Eu disse que indício não era prova e prova somente para medida cautelar, jamais para a condenação. Foi isso que eu disse. Meros indícios só serve para uma prisão. É aquele estado. Mas jamais, quem está dizendo é o STJ. Indício não serve para condenar. Indício não serve. Quem está dizendo não sou eu, não. E aí, não sabe? Eu não sei como o doutor Márcio, que é um jurista, não sei. Eu sou aquele advogado que falo o linguajar para todo mundo ouvir, escutar e saber interpretar. Não falo bonito. O que eu disse, eu não disse que indício não era prova. Eu disse que indício era prova somente para medidas cautelares, como a prisão, mas jamais para a condenação. Foi isso que eu disse. Eu olhei até para ele e fiz assim. Para a prisão. Aí distorcer. Eu não sou, doutor, eu não sou um jurista como o senhor, mas também eu estudo um pouquinho. E mostrei para o senhor que o indício é o meio de prova para as medidas cautelares, jamais para uma condenação. Indício não serve, não se presta para a condenação. E digo, e provo. E provei aí. O STJ, vou buscar o STJ. Decisão do STJ. Aí, indício, tem aquele princípio em dúvida pro réu. Se eu só tenho indício, na dúvida pro réu, tem que ter prova em contexto. Ah, não, e disse que eu disse que indício não é prova. Prova para medidas cautelares, jamais para a condenação. Foi isso que eu disse, eu olhei para ele. O doutor Márcio sabe disso, ele quer distorcer, quer desfazer da defesa. Ele está fazendo isso porque ele tem consciência que não estudou esse processo. Pela primeira vez eu vi isso. Eu estou dizendo, pela primeira vez eu vi isso. Tenho muito respeito por ele. Ele sabe de tudo do processo, mas dessa vez, infelizmente, ele pegou esse processo de última hora. Tenho certeza.
Aqui. Aqui é uma testemunha. Uma testemunha. Isso aqui é aquela parte do Ministério Público. Diz o seguinte, a testemunha Francisco Neto. Foram acionados por meio de WhatsApp e foram ao local do ocorrido. Lá chegando, localizaram as testemunhas Elzaí, Lucas, que afirmaram categoricamente que Jefferson estava pilotando a moto e o autor dos disparos seria Jefferson. Quem está dizendo aqui é o Ministério Público. Ele pilotava e ao mesmo tempo disparou. Quem está dizendo aqui é o Ministério Público. Que então identificaram o veículo usado com uma van preta, com o retrovisor fechado, e ao desejar a residência do acusado encontraram uma motocicleta com as mesmas características. A mesma característica da moto. A moto, esse tipo de moto dele aí, acho que é da Honda. A Honda só fez uma para ele preta. Disse, essa moto aqui eu vou fazer para um rapaz lá de Uruçuí, chamado Jefferson. Foi a Honda que fez. Essa aqui é preta, a preta só vai ser ele. Aí o Ministério Público ainda vai mais. Nos autos verifica que há provas idôneas para fundamentar a decisão de pronúncia, porquanto foram produzidas provas em juízo sobre o crime do contraditório, para sustentar a versão acusatória, já que em juízo algumas testemunhas roladas pela acusação apontam o réu como piloto da moto, que foi usado no dia dos fatos. O menor Maico de Vício Fuma atirou com o intuito de matá-la, além de que ambos tinham motivação para perpetuar o crime contra a vida. O motivo eu não sei que ela está falando aqui. Aí, a testemunha Pedro, agente de polícia civil, afirma que participou do cumprimento do mandato de prisão do réu, que foi fruto de coleta de que ouviu falar que o crime teria sido motivado por desavença entre Marco Vinícius e o Wesley. Olha aqui o que é que ele diz a testemunha. Marco Vinícius e o Wesley. Aqui o Ministério Público disse que era um negócio do namoro. Namoro da TV. Que uma equipe de polícia foi à residência do réu para dirigir pelo veículo. Foi lá. Só que não fizeram nada. Depois foi que pediram. Testemunha Helenilda, esposa do acusado, afirma que o réu estava em sua casa e não saiu à noite entre 18 e 20 horas, que no dia dos fatos saiu na motocicleta por volta de 17h30 e que o réu ficou em casa. Perguntado pela promotoria de justiça como teria certeza de que o acusado estava em casa, disse que a mãe dele estava em casa. Aí ele fala, o Ministério Público fala novamente que tem o laudo, os laudos, fala nos laudos. Nós não estamos discutindo materialidade, ou seja, ele recebeu aqueles termos. Estamos discutindo autoria. Demais, as circunstâncias do caso, o réu ter sido reconhecido por testemunha e possuir o veículo com as mesmas características do usado no dia do crime, constitui elemento de prova consistente em indícios. Quem está dizendo isso é o Ministério? Indícios essenciais para entender a lógica criminosa em análise e comprovar a autoria do réu. Assim, como prevê o artigo 239, considera o indício circunstância conhecida de prova que tendo relação com o fato, autoriza por a indução concluir a existência de outra ou outra circunstância. Indício. Vamos mais ali. Aí vem aquele negócio em duplo para a sociedade. E até eu tenho decisão recente que acabou isso. Não jogar para o jurado. Avulta anotar ainda que na situação, eu estou lendo aqui é o Ministério Público nas alegações finais, de que trata os autos, incide o indulto para a sociedade.
Ele está dizendo, eu não tenho prova concreta, mas quem vai decidir são os jurados. É isso que o Ministério Público está dizendo. Indúbio para a sociedade. Inclusive, essa história de indúbio para a sociedade tem decisões recentes que diz todo indúbio é pro réu. Nos crimes de competência do júri, para que reconheça a absolvição sumária, existe uma prova segura, inconversa, de tal forma em que o réu seja pronunciado. Ela está dizendo, é só pronúncia. Portanto, pelas provas produzidas, não há nenhum indicativo de que a qualificadora sustentada mereça ser afastada. Aquela qualificadora do motivo de furto, ela não diz nada sobre a qualificadora, só diz que ela tem que ser. Aquela motivo de furto. Assim, tendo sido o crime de feminicídio, aqui é o Ministério Público, que ela copiar, colou. Copiou, colou. De outro caso. Aqui é outro caso. Portanto, pelas provas produzidas, há nenhum indicativo que não é assim. É aqui. Assim, tendo sido o crime de feminicídio executado de uma forma merecedora de especial censura reprovada, tal situação deve ser levada a julgamento e a apreciação do Conselho de Sentença aqui. Feminicídio. Pasme! Até o Ministério Público dizendo que foi um crime de feminicídio. Ele copiar por outro. A hipótese possível de dúvida sobre a configuração ou não das aludidas qualificadoras competência para dispor do Tribunal do Júri. Está dizendo que tem dúvida. Está dizendo que tem dúvida. O Ministério Público disse só tem um indício, mas tem que levar a júri. Que considera pode até ser. Naquele tempo, sim, que essas decisões em duplo para a sociedade, que vai, com fé em Deus, vai acabar, né? Mas já tem decisão, não é unânime, porque não teve repercussão geral ainda a decisão, mas em duplo é sempre pro réu. Um ministro aí que deu o seu voto disse que não existe nem esse princípio de indúbio para a sociedade no Tribunal do Júri. É sempre indúbio pro réu. E, portanto, se não tiver prova suficiente, ele não tem que ser submetido ao Tribunal do Júri. Nesse caso aqui, ainda tinha isso. E ela está dizendo aqui, eu não tenho prova, mas quem vai decidir as provas é o Tribunal do Júri. E ninguém pode ser condenado por indício. Aí distorceu, que eu disse que indício não é prova. Já está dizendo o nome é indício. Se indício fosse prova, o delegado já condenava, porque ele dizia assim, indício. Ele não tem prova. Por isso, o indiciamento só serve para medidas cautelares. A prisão. É tanto que ela não pode perdurar o tempo todo. Tem que ser julgado, tem que botar em liberdade, porque é só indício. Portanto, Vossa Excelência, eu estou sorrindo, mas aqui foi um equívoco. Mas a coisa é séria, o rapaz está preso. Foi um equívoco aqui de dizer que é feminicídio. Aqui é porque foi feito por cima de outro. É o copiar colou. Eu também faço isso. Não vou dizer que eu tenho um processo idêntico, que eu vou pegando, isso aí todo mundo faz. Todo mundo faz. E pode acontecer. Pode acontecer. Mas nas alegações finais ela só tem isso. E hoje ficou mais claro ainda. Que nem disso tem. Pela testemunha que falou aqui, que depois aqui, e que Vossa Excelência viram aqui. Por isso que tem a instrução, os depoimentos de plenário, porque vocês têm que averiguar mais em relação a hoje. Quer dizer que um depoimento do criminoso não tem validade. Pois vamos soltar o brasão lá, que mandou matar a Marielle, porque quem denunciou foi um criminoso. Vamos soltar. Portanto, Vossa Excelência, eu não sei nem o quesito da doutora na hora da autoria, se é participação, tem não sei. Cada um faz do jeito que. Mas quando chegar na autoria, se ele pilotava essa moto,
que pelo menos o nome pilotava a moto na hora do disparo, isso aí eu vou pedir que consta, né, nesse quesito. Porque se foi ele, se Vossa Excelência entendeu que foi ele participou do crime, não é participe. Ele é autor do crime. Autor. Mas Vossa Excelência, quando chegar nessa hora, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai dizer que não. Se passar o julgamento, aí vai ter aquela qualificadora do motivo fútil. Nem para o Márcio Vinícius, o Ministério Público sabe qual foi o motivo desse crime. Ele disse hoje foi que ele bateu nele. Mas veio dizer hoje. Mas ninguém sabe nenhum motivo. Porque esse motivo de mulher, se ele cantou a mulher do outro por mensagem, o outro é que tinha que ter raiva dele, não ele do outro. Portanto, Vossa Excelência, aqui nós só queremos justiça. Nós só queremos justiça. E eu tenho certeza que, com todo respeito, o Ministério Público, eu tenho todo respeito pelo promotor de justiça, que para mim é o melhor. Mas, infelizmente, nesse processo aqui, ele achou que o negócio aqui era tudo beleza. Se ele soubesse desse depoimento do Márcio Vinícius, eu nem tinha deixado ele depor. Eu não digo que não tinha deixado, porque o Márcio Vinícius não era obrigado a depor, como a doutora falou. Porque ele é acusado, lá era como menor, mas é acusado. Ele nem tinha deixado. Portanto, Vossa Excelência. Mas não tinha deixado, mas eu fiz. Eu fui quem arrolei também, e de forma imprescindível, ia ter uma questão jurídica aí, mas a juíza podia negar. E baseado no processo, no Código de Processo Penal, podia negar. Ela já foi até falando isso aí. Mas se ele soubesse que ele ia falar isso, jamais ele tinha questionado. Portanto, Vossa Excelência, eu sem mais delongas, eu só quero aqui justiça. No dia que tiver que condenar o Jefferson, que condene. Mas nesse processo aqui, não tem como a condenação, porque não tem prova. A prova que tem é que o Ezra levou aqueles tiros. A prova que tem foi o Mike que atirou. E a prova que tem é que ele forneceu a arma, mas não sabia para que servia a arma. Quer dizer que a Elzinha, o Lucas, que está preso também, a Elzinha cheia de processo, o depoimento dela tem mais validade do que a mãe e a mulher do rapaz. Porque o vídeo foi isso. Fez a mãe mentir, fez a mulher mentir e fez o advogado ficar em saia curta. Não ficou não, doutor. Não ficou não. Porque as provas que o senhor trouxe aqui para o Jefferson não são provas para a condenação. E meu muito obrigado. Certo, então está encerrado, 18 horas, 18 minutos. Defesa começou a tréplica de 17 horas e 45 minutos.